Colossenses capítulo 3. Vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que estão aqui na terra, porque vocês já morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Portanto, matem os desejos desse mundo que agem em vocês. Isso é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e as cobiças. Porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente a vida de vocês era dominada por esses desejos, e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora, livrem-se de tudo isso, da raiva, da paixão, dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto, nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com seus costumes, e se vestiram com a nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Como resultado disso, já não existe mais judeus e não-judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados e selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Vocês são o povo de Deus, Ele os amou e os escolheu para serem deles. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra uma pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz de Cristo dirija vocês, a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões. Pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus. E por meio dele, agradeçam a Deus o Pai. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, dá-nos hoje, Pai, compreensão do que o Senhor quer trazer para a gente. Me usa aqui em cima, meu Deus, me unja, Pai, como teu servo, como humilde servo. Fala, Pai, o que o Senhor quer falar para a gente. Em nome de Jesus. Amém. Durante a nossa vida, a gente aprendeu que nós temos duas vidas. A vida espiritual e a vida secular. Quem já ouviu falar disso? Todo mundo provavelmente já ouviu falar disso. Não, que isso aqui não é coisa da igreja não, isso aqui é da minha vida secular, isso aqui é meu trabalho. Provavelmente já ouviu alguém falar isso. Falei, mas você é médico e tal, você vai fazer uma cirurgia mesmo no bandido, você vai salvar esse cara? Meu tio ouviu isso. E ele ouviu isso enquanto ele estava preso no botijão de gás durante uma rebelião. Ele era médico de um hospital em Minas Gerais, numa cidade pequena. E ele, preso ao bujão de gás, ele falou, vou, porque essa vida não é minha, essa vida é de Deus. E se eu deixo esse cara morrer hoje e amanhã, Deus já tivesse pensado, amanhã esse cara está salvo? E aí? É claro que esse exemplo que ele usou é um exemplo bem complicado de se entender, porque Deus já tem o plano traçado para a gente. Ele já sabe o que a gente quer. Nós vamos tomar as decisões. Muita gente acha que isso é, então eu sou marionete na mão de Deus. Não. Você vai tomar as decisões. A diferença é que Ele já sabe o que você vai fazer. Só porque Ele está olhando lá na frente não quer dizer que Ele está te conduzindo. É você quem vai decidir. Mas Ele sabe o que você vai decidir. Essa é a predestinação que a Bíblia diz. E não ventriloquismo, que é o que a gente escuta muito. Então, voltando ao assunto. Meu tio, ele falou, esse não é um trabalho normal, esse é um trabalho de Deus. Então sim, eu estou numa cadeia, eu estou tanto curando, costurando, operando, quanto pregando. É uma coisa que eu faço o tempo inteiro, eu não sei fazer uma coisa sem outra. Com esse meu tio eu aprendi muito a respeito da vida espiritual, que é a vida secular.
E quando o pastor me deu essa nobre missão de trazer para vocês a mensagem de hoje, ele falou, fale a respeito desse tema. Eu falei, pode deixar que isso eu já ouvi. Tenho falado com os nossos meninos nos cultos dos sábados. E eu vivi isso na pele do meu tio, na pele da minha mãe. Vi o que eles fizeram durante a vida toda. Então, pode deixar, pastor, eu vou me aprofundar mais, porque eu acho que sim, é um tema muito bom. E vocês precisam entender a diferença, que na verdade é uma inteira semelhança. No último versículo, a gente viu que tudo que fizer, disser, faça em nome do Senhor Jesus e por meio dele. O versículo 17. Em nome do Senhor, por meio dele. E agradeçam a Deus, o Pai. Façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele. Às vezes a gente entende que a nossa vida se resume em trabalhar, ganhar dinheiro, ir para a faculdade, para a escola, enfim, fazer a sua vida normal. E a gente começa a entender, de acordo com o que a gente escuta no dia a dia, que isso é a sua vida secular. E a sua igreja, a sua vida na igreja se resume a 2 horas, 3 horas, 4 horas no final de semana, toda semana. E é isso. E é lá na igreja que Deus vai prestar atenção em você. E hoje nós estamos aqui para entender que não tem nada a ver. Paulo falou, é nele, por ele, através dele. E a gente se resume nisso e diz que a igreja vai estar só no fim de semana, beleza, vem para cá, então domingueiro. A gente está tentando combater isso. Essa série de mensagens a respeito da igreja está vindo para combater esse estereótipo de igrejismo, de domingueiro. A gente tem que correr disso. 1 Coríntios 10, 31, Paulo disse, portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. O que você for fazer, independente do que seja, para a glória dele. Jesus ensinava isso o tempo inteiro. Ele dava exemplo de pescadores, ele dava exemplo de aves, ele falava de tudo. O que você quiser fazer, não interessa. Faça em meu nome. Se você me agrada, você agrada ao Pai. Agrada o Filho, você agrada ao Pai. E isso, nós pais, a gente usa muito essa expressão, né? Se alguém puser um doce na boca do meu filho, está colocando na minha. Vocês já ouviram essa expressão? Os pais que eu estou dizendo, Rafael, você não é pai ainda. Mas enfim. E é isso. Faça tudo como fosse para Jesus, porque Ele está fazendo. E eu posso ir mais fundo, um pouco mais fundo nisso. A gente precisa entender essa visão de estar nele, fazer com ele, através dele, quando você pensa numa pessoa possessa. Eu sei que alguns de vocês já tiveram experiência como eu de ver uma pessoa possuída por demônios. A feição dela muda, a voz dela muda, a força dela muda. Eu tive uma experiência no Nordeste, que eu fui pregar lá uns quase 20 anos atrás, e um rapaz, eu estava almoçando, aí de repente o pessoal começou a gritar, Rods, vem cá. Aí tinha um cara levantando um sofá com uma mão, e esse sofá era de madeira de lei. Era um sofá de 3 lugares, madeira maciça. E ele levantou aquele negócio com uma mão. E todo mundo ficou espantado, porque não é do cara fazer isso. E ele entrou na casa da dona da casa, todo sem camisa, todo esmazelado. E era um cara que todo mundo conhecia, que era super correto. E todo mundo ficou espantado com aquilo. Me chamou e falou, Rods, vem cá. Esse cara, está acontecendo alguma coisa. E quando eu cheguei lá, a gente viu que ele estava realmente possuído. A gente começou a orar. E expulsamos os demônios dele, naquele momento. Hoje eu não sei como ele está. Mas, quando ele voltou assim, ele não lembrava de nada. Quando você está possesso por um demônio, quando você está possesso por um espírito, e ele se manifesta, quando você volta assim, você não lembra de nada. Funciona assim. Só que enquanto você não está com ele manifestando, não vocês, viu gente? Em nome de Jesus isso não vai acontecer aqui. Está amarrado, amém? Amém. Amarre o inimigo. Se isso, antes da manifestação, o inimigo está na sua vida o tempo inteiro trabalhando. Ele está o tempo inteiro ao redor. Ele vai buscar te tragar o tempo inteiro. Então a gente vai vivendo a nossa vida através disso, tipo com as manifestações dele,
com os empurrõezinhos dele. Para você viver isso, é só você viver a sua vida normal, porque a gente nasce em pecado. Então, se você fizer as suas escolhas, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, você já está indo para esse caminho. Ao longo do tempo, você vai começar a tomar decisões, começar a pensar como ele quer que você pense. Como Satanás quer que você pense. Porque você já nasce no pecado, você vai só evoluir esse pecado. E é uma realidade nas nossas vidas. Agora, isso é quebrado quando você recebe Jesus Cristo. Quando você aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, Ele te lava no sangue dele. O sangue do Cordeiro é capaz de limpar a sua vida, limpar a nossa vida. E a partir desse momento, você começa a ter comunhão com o Espírito Santo. Aí a coisa muda de figura. Você continua andando em Espírito, só que agora não mais maligno. Agora você começa a andar no Espírito Santo. E se você começa a andar com uma pessoa, você pega os trejeitos dessa pessoa. Os casais que o digam. Kelson ficou longe da esposa dele durante muito tempo. E durante 3 horas, a esposa dele esteve com a gente jogando mexe-mexe. Ela pegou os nossos trejeitos do mexe-mexe. Só que não tanto quanto ela tem os trejeitos do Kelson. E olha que ele ficou um tempo afastado, trabalhando. A gente tem esses exemplos todos os dias. Débora foi visitar minha mãe há um tempo para poder fazer missões. E ela chegou para mim, Rods, como você é igualzinho sua mãe. Nada fisicamente, mas os nossos trejeitos. Mas você é filho dela. Não, beleza, vou dar exemplo da minha esposa então. Eu tenho o costume de colocar na minha agenda de telefone números que eu preciso apagar depois, números descartáveis. Por exemplo, eu preciso mandar um WhatsApp para uma pessoa, eu coloco lá AAA para ficar no topo da lista, para depois eu pegar todos os AAAs e deletar para não ficar enchendo minha memória com telefones que eu não vou usar mais. É uma coisa que eu faço. Minha esposa faz isso. Aprendeu comigo. Olha que fofo. Eu acho isso muito legal. Eu tenho muita facilidade em adquirir sotaques. Eu morei em São Paulo durante um tempo e adquiri o mano. Mano. Minha esposa fala mano, velho. A minha filha nem fala e já está balbuciando mano. Porque eu uso isso, eu acho feio, eu quero mudar, mas é complicado você largar os seus jeitos. Então, quando você anda no Espírito Santo, você anda com Ele, nele, através dele, você começa a pegar os trejeitos do Espírito Santo. Você começa a andar como Ele anda, você começa a fazer como Ele faz, você começa a tomar as características íntimas dele. E é aí que Deus quer que você chegue. Porque quando você está andando no Espírito, você para de falar palavrão. Sem querer, você não faz força para isso acontecer. Eu vivi essa experiência. Você para de mentir. É inevitável. Se você começa a andar com o Espírito Santo, você ainda é pecador. Você não deixa de ser pecador. Mas a raiz do mal vai sendo arrancada ao longo do tempo. O processo de conversão não é de um minuto para o outro. Eu aceito Jesus, pronto, já estou. Não. A partir daquele momento, o seu nome está escrito no livro da vida, sim. Ok, mas você tem um processo para seguir. Você tem uma desintoxicação espiritual para exercer. E isso leva um tempo. Às vezes a gente é convertido. A gente tem sim o Espírito Santo. Nós temos Jesus Cristo dentro da nossa raiz, mas nós somos pecadores. Somos completamente tolos. Nós somos uns idiotas na presença do Senhor. É assim que a gente é. Somos pó. Temos exemplo de um homem na Bíblia, que é um homem segundo o coração de Deus. De quem que eu estou falando? De quem que eu estou falando? Todo mundo sabe que o homem segundo o coração de Deus é Davi. No entanto, aquele condenado mandou matar um sujeito para ficar com a mulher dele. E ele já era crentão naquela época. Já era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele falou assim, bota Urias lá na frente, mata o sujeito, que eu estou pegando a mulher dele. No sentido literal e filosófico da coisa. E mesmo assim, ele ainda continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele se arrependeu daquilo que ele fez genuinamente. Davi caiu ali, e caiu muito feio. Costumo dizer que Davi caiu de cara. A gente cai todos os dias. Todos os dias. E para cada queda,
há uma misericórdia se renovando todos os dias pela manhã. A cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. E não se engane achando que é só porque você é crente que as coisas vão acontecer bem para você e vão acontecer mal para o cara lá, não. É para todo mundo. As misericórdias do Senhor se renovam para todos, não só para a gente. Então você vai andando no Espírito, vai adquirindo os jeitos do Espírito Santo e vai largando o jeito do mundo, o jeito do maligno. E eu vou mais fundo um pouco ainda agora. Quando nós começamos a namorar, aí a gente pega, dá um beijinho. Tenha certeza que Jesus Cristo que está em você, está fazendo isso com você. É como se você arrastasse Jesus para fazer absolutamente tudo o que você está fazendo. Basicamente é isso que está acontecendo. Porque Ele está em você, você é com Ele, Ele é você, você é Ele, não é isso? É isso que a Bíblia diz para a gente. Então, aí vem aquela musiquinha, cuidado, olhinhos, o que vê. Cuidado, boquinha onde beija. Cuidado, abracinho onde vai. Porque o Salvador dos céus está dentro de você e está olhando para você. Musiquinha bobinha, mas está fundamentada. O que você fizer, você está arrastando o Espírito Santo para fazer com você. Só que aí você tem que lembrar que Ele também é uma pessoa. E ao contrário de nós, é uma pessoa sensata. Né? Então, quando você vai fazer alguma coisa, Ele arreda. Ele vai se afastando. E quando o Espírito Santo de Deus se afasta, quem chega perto? Não se afaste da presença do Senhor. Porque você pode estar lindo, maravilhoso lá em cima. Aí Paulo vai e fala para você, mas não, cuidado aí em cima, que se você cair a queda é grande, hein? Quanto mais alto você está, maior é a queda, caso você caia. Então cuide. Paulo falou que ele não poderia se deitar com prostitutas, porque se ele fizesse isso, Jesus estaria fazendo. Foi um exemplo que ele deu. Então Cristo não é só o que está sendo pregado, é Ele quem prega. Jesus Cristo não é só o que está sendo cantado, é Ele quem canta. Jesus não está do seu lado quando você está dirigindo, Ele está em você e Ele está dirigindo. Quando você vai para a escola, Ele vai para a escola. Quando você vai ao banheiro, Ele vai ao banheiro, não se engane. Tem gente que costuma dizer, o Espírito Santo respeita a gente. Respeita sim, muito, mas Ele não sai da sua cola jamais. Jamais. Justamente pelas misericórdias se renovarem todas as manhãs, Ele está sempre do lado, só esperando você dar uma olhadinha para Ele. Só esperando você dar aquela olhadinha, e Ele dá aquela piscadinha marota para você, e fala, calma Tezinha, não é assim não. Converta-se a mim novamente. Volte para o seu caminho. Anda na linha que a linha vai andar em você. Gálatas 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Vou jogar na tela para vocês lerem comigo. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade. Deixa aí na tela um pouquinho. Quem sabe o que é isso? Tem um nome para essas palavras todas, tem um nome só para isso tudo. Fruto do Espírito. Um dos trejeitos dele, o fruto dele. Você tem que pensar no fruto. Aí, uma pergunta que muitas pessoas me fazem, muitos jovens e adolescentes perguntam, mas não é o fruto do Espírito, porque são 7 coisas. Na verdade, você tem que pensar como uma tangerina, uma mexerica. É uma fruta com vários gomos. Então você tem ali amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade e fidelidade. Se você anda na linha, isso vai acontecer com você, inevitavelmente. Você vai começar a escrever como o Espírito Santo escreve, você vai começar a falar como ele fala, você vai começar a pensar como ele pensa.
Você vai começar a respirar como ele respira. Você vai começar a decidir como ele decide. Você vai começar a entender como ele entende. Você vai começar a ser como ele é. Próximo, 23. A humildade e o domínio próprio. São mais dois que ainda não estava mostrando. E está dizendo, contra essas coisas não existem leis. Quando você tem o fruto do Espírito em você, você passa a ser uma pessoa fora da lei, inalcançável. Você se torna uma pessoa em que ninguém tem como julgar. Não tem como julgar você. Se você anda no Espírito, se você está no caminho certo, você no máximo vai ser chamado de chato. O que é muito legal numa hora dessa, eu prefiro. Existe uma campanha publicitária da escola que desce redondo. Aí, numa igreja que eu frequentava naquela época, eles fizeram uma camisa assim, prefiro subir quadrado do que descer redondo. Genial. Genial. Prefiro ir aos céus quadrado do que descer redondo. Aí a gente começa a pirar em cima, filosoficamente, vai brincando com o negócio. Isso é redondo, vai rolando inferno abaixo, né? Mais ou menos isso. Aí a mãe chega pro menino e fala assim, mano, não faz isso não, velho. Se você fizer isso, você está furando fila para ir para o inferno. Aí o garoto fala, mãe, você é quadrado. Eu falei, sou. E gosto. Gosto de ser. Que por enquanto você ainda não tem idade para entender o que eu estou te falando, mas um dia você vai chegar lá. Ih, lá vem minha mãe com essa história de um dia. Eu falei, mas isso é muito sério. Então, jovens, adolescentes, eu acabei de sair da adolescência. Estou no meio da juventude, para não dizer que eu já estou entrando na velhice. Ontem minha mãe falou isso para mim. Falou, quando você for pai, você vai entender. Eu falei, é ruim, hein? Hoje eu tenho 4 filhos. Eu literalmente entendo. Quem não tem filho, ouça. Quem tem ouvidos, ouça, gente. Isso é muito sério. Escutem, Eric. Você está quase casando. Ande em espírito, no espírito, com o espírito. Quando você aceita Jesus Cristo, você tem a opção, que é sábio escolher, de se batizar. No batismo, que no meu entendimento é obrigatório, é claro que você tem o livre-arbítrio, mas eu digo, gente, vai que é bom. No batismo você mergulha as águas. E a palavra batismo, ela na raiz quer dizer que é para você entrar e não sair mais da água. Só que a gente não pode fazer isso, senão a gente vai matar todo mundo afogado. O lance é, entenda que quando você entra na água, a água entra em você. É claro que nós estamos falando num sentido poético da coisa. Mas quando você entra na água e se batiza, entra ou não entra água no nariz, você sai dali com os olhos lacrimejando de tanta dor no nariz, é ou não é? Por isso que o pastor já, com aquela sabedoria santa, já tampa o seu nariz e te mergulha. Porque senão você vai levantar dali sem saber onde você está. Porque dói muito. Quando você mergulha nas águas do Espírito Santo, quando você se renova, quando você aceita Jesus Cristo, você entra nessa água que é o sangue do Cordeiro e nunca mais sai. E esse sangue não só te molha, mas ele entra em você. Então não existe mais Jesus e eu e Jesus. Você é Jesus, Jesus é você, virou uma coisa só. Virou uma coisa só. E cabe a você decidir se você quer ou não continuar assim. Porque essa unção pode sair de você. E mais uma vez, a nossa dica é, fica na linha, porque é muito bom. Paulo diz para a gente, já fiquei pobre, já fiquei rico, já tive tudo, já não tive nada, fui preso, tomei umas pedradas por aí, mas tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece significa consigo passar por onde for necessário passar, para que o reino de Deus seja pregado nessa terra. Agora pensa comigo, cá para nós, a frio modo. Saulo perseguia cristão. Ele sabia qual era o lado da moeda de odiar esse povo que adora Jesus Cristo. Ele conhecia o lado da perseguição aos cristãos.
E ele era um excelente perseguidor. Tão bom perseguidor, que quando ele se converteu, ninguém acreditou. Ele falava, ó, tô indo para tal cidade pregar, o pessoal daquela cidade, ó, vazava. Fé é ruim, esse cara tá aqui é para poder pegar a gente. Ele tá fantasiado de cordeiro, mas o cara é lobo. Se liga. Aí pega os filhos, vem Josué, Caleb, vem todo mundo. E dá a linha. Eles fizeram isso na época em que Saulo deixou de ser Saulo. E Paulo sofreu sim perseguição, mas como ele já tinha sido um perseguidor, ele sabia muito bem o que estava acontecendo, e ele gritava, eu sei que o meu Redentor vive. Pode vir quente que eu estou fervendo, era assim que ele falava. Vem em mim que eu estou facinho. Furioso. Porque Paulo, quando se converteu, ele se converteu com a mesma força que ele era perseguidor, ele passou a ser um perseguido. Igualzinho. Porque ele sabia quem ele era antes e soube quem ele era depois. O cara ficou 3 dias cego, gente. Pela glória de Deus. E escutou o próprio Deus Altíssimo falando na orelha dele, Manão, por que você está me perseguindo, velho? Qual que é o teu problema? Dá a mão aqui, vem com o papai. Vem que eu vou te mostrar o que é para você fazer. E o cara se converteu tanto, que até hoje a gente fala sobre ele. Ele é tido como o maior evangelista de todos os tempos. O cara que escrevia carta para todo mundo e dizia, leia a carta e bota todo mundo para ler, porque isso aqui é de Deus para você. Ah, mas eu não acredito não, o problema é seu. Manda para quem está do seu lado que acredita ler. Ah, mas ele não vai acreditar não, vai e vai te convencer. Dá a carta para o cara ler. O verdadeiro cristão, ele não tem medo dessas coisas não, porque Cristo não tinha medo. O verdadeiro cristão é Cristo. É Cristo nele. A Bíblia diz que nós somos possuídos pelo Espírito Santo. Nós estamos possessos pelo Espírito Santo o tempo inteiro. O tempo inteiro. E você consegue ver o Espírito Santo se manifestando na gente, como um demônio se manifesta numa pessoa. Em cima do altar, às vezes o pastor está pregando, ele começa a falar algumas coisas, e se exalta, e você percebe que, opa, ele saiu da linha de raciocínio dele. É o Espírito Santo se manifestando, gente. A diferença é que você sabe o tempo inteiro o que está acontecendo, porque ele não faz nada às escuras. Ele sabe que o que ele está fazendo é para você ver. É o pai dando exemplo para o filho, olha para mim, faz o que eu estou fazendo. É Deus fazendo exatamente, ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar. É ele ensinando o próprio filho no caminho que ele deve andar, e ensinando para o filho que ele tem que ensinar para o filho. Vocês entenderam isso? É uma cascata de consequências. Andar no Espírito é andar com Jesus, em Jesus. Quando você dá a abertura, as brechas, você define quem vai ser a sua linha. Estou falando de novo a respeito de você seguir Satanás ou seguir a Jesus Cristo. Então você precisa também fechar as brechas. Mas não é fácil não, gente, isso é uma guerra. Andar com Jesus não é fácil. Porque você mora num lugar onde o maligno toma conta. Você já nasceu com o pecado no seu DNA. Quando eu estava escrevendo isso, eu lembrei de uma musiquinha que eu aprendi quando era pequeno. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. Quem conhece, canta. É o mal querendo lugarzinho. Você não pode entrar. Toque, 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 alguém. Toque, 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 alguém deseja entrar. É. Sim, Senhor. É bonitinho demais, eu arrepio com isso. Eu tinha 3 anos quando eu cantava essa música. E ali eu já pedia para Jesus entrar no meu coração. E como eu fiz aquilo naquela fase, daquela época na minha vida, eu fui seguindo essa linha de raciocínio. E fui aprendendo como lidar, como ser, como fazer. Jamais vou chegar à perfeição aqui nessa terra, mas aos poucos eu vou tentando. E não é fácil. A diferença entre eu e um bandido louco lá fora é que eu tento não ser ele. Porque se eu for fazer as minhas escolhas, eu vou acabar me tornando um deles. Mas eu quero andar em Jesus, com Jesus, por Jesus. Essa
é a nossa solução. Se você for fazer qualquer coisa, faça. Faça em espírito. Como é que você vai fazer isso? Pensa o seguinte: isso que eu estou fazendo aqui, Jesus pode fazer? Aquilo que eu estou pensando em fazer, Jesus pode fazer? Pondere. Bom senso. Pensa se Jesus pode fazer o que você vai fazer. Pensa se Jesus pode olhar o que você vai olhar, falar o que você vai falar. Porque enquanto você fizer, enquanto você falar, enquanto você estiver, Ele também vai fazer, vai falar e vai estar. Porque você decidiu ser Ele, com Ele e através dEle. Amém? Feche seus olhos um momento. Fale com Deus agora. Peça a Ele para estar em você mais e mais e mais todos os dias. Converta-se a Jesus Cristo todos os dias. Aceite a salvação todos os dias. Conversa com Ele agora, fala com Deus agora. Peço ao Espírito Santo de Deus que ande contigo, que seja contigo. Santo Espírito, Tu és bem-vindo em mim. Tu és bem-vindo aqui. É tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Aceite esse convite, prove. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do teu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Sua glória, Senhor. Tua presença. Sua presença, Senhor. Lembre-se que você é o comandante da sua vida, você é o capitão da sua vida, então decida certo. Pegue esse controle e entrega na mão de Jesus, que é muito melhor para a sua vida. Larga o volante desse carro e coloca nas mãos do Senhor Jesus. Se você está de carrinho de rolimã, então sai dali e deixa Jesus pilotar. Não interessa como você vai chegar, mas deixa Jesus chegar por você. Escolha certo, escolha da maneira certa, decida de acordo com a palavra do Senhor. Só Ele é capaz de endireitar o seu caminho. Só Ele é capaz de aplanar os montes, de nivelar os vales. Só Ele é capaz de consertar o torto que somos nós. Decida hoje ser de fato Jesus em você, você em Jesus, o Espírito Santo o tempo inteiro, aonde quer que você vá, o que quer que você faça. Amém?